Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para não perder nada sobre o tricolor. Separei um trechinho aqui da mídia esportiva repercutindo o choque rei e trazendo também as últimas notícias do tricolor. Então é isso, deixa um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos falar de Palmeiras 2, São Paulo 1. Olha, é super equilibrado os confrontos entre Palmeiras e São Paulo desde que o Abel Ferreira assumiu o time. São 7 vitórias para cada lado, 9 empates. E dessa vez, o Palmeiras precisava um pouquinho mais, jogou com a sua força máxima e venceu. Surpreendeu, Mas né? com confusão, hein? Força máxima surpreendeu. Palmeiras e São Paulo. Muvuca, confusão. Tivemos uma semi-improvisada coletiva do Maxi Cubeiras e do Lucas ali. Ninguém falou pelo lado do Palmeiras, em protesto contra a arbitragem, as confusões de jogo. Tiraram a coletiva do Abel Ferreira, uma pena, né, que é sempre interessante acompanhá-la. Agora, o jogo foi quente, movimentado, e o Palmeiras, já na escalação dos titulares, mostrou que estava a fim de jogo, que priorizava também o clássico. O São Paulo já arrefeceu um pouco o ambiente, deixou só alguns titulares, mas a partida foi bem disputada, dentro e fora de campo. Disputada, Loirão, mas tecnicamente eu não achei que foi um grande jogo. Mais de assim, raça, né? vontade. Uma vontade dos dois lados, mas tecnicamente eu achei um jogo bem abaixo do esperado. O Palmeiras me surpreende, entrando com força máxima, com o time praticamente principal. Então foi um jogo um pouquinho melhor, não em nível técnico, mas de vontade pelo lado do Palmeiras. A gente estava conversando aqui, se o São Paulo vem também com o time principal, acho que seria um jogo muito melhor, muito mais vistoso. Quando o São Paulo coloca os jogadores titulares no campo, o jogo melhora um pouco pelo lado do São Paulo. O Rafael teve uma tarde muito infeliz. A gente vai falar aí do gol anulado ali do Lázaro. Para mim, ele falha nesse gol e ele falha também no finalzinho. Se ele ficasse esperando, provavelmente ele conseguiria fazer a defesa no gol que deu a vitória aí pro Palmeiras. E a confusão, tudo por culpa do Gandula, né? Porque o Gandula já na comemoração do gol do Luciano, porque é o mesmo Gandula, na comemoração do gol do Luciano, que Luciano, já deu também, né? Já deu também, Não Luciano. aprendeu a lição do clássico contra também. o Corinthians. Já Ele deu já também. tinha feito a mesma coisa na bandeirinha, que tem o símbolo do time. E outra coisa, quando você joga o clássico na casa do adversário, você não tem a sua torcida. Então fazer esse tipo de coisa soa apenas como provocação. E ele é o jogador com mais cartões do São Paulo no ano. O Luciano é importantíssimo. Veja, ele entra no jogo, faz o gol e depois ele praticamente joga no lixo aquilo que ele mesmo construiu. Ah, não, mas é que eu sou assim, eu gosto. Não é que gosta, Luciano, tá prejudicando você e tá prejudicando o time, cara. Você é muito importante pro São Paulo, você joga bem, você é decisivo, você faz gols, você participa das jogadas ofensivas, mas calma, velho. Já deu já. Esse negócio de ficar comemorando dando voador, já sabe que vai tomar cartão. Foi expulso de bobeira. Foi expulso de bobeira. E hoje fica sendo zoado aí nas redes sociais. Porque você faz o gol, faz o serenciozinho, dá a voadora na bandeirinha. E aí é expulso, agora você tem que aguentar a zoação do adversário. Mas já deu, cara. Isso é importante pro São Paulo, pô. Se controla mais. Esse é o problema. Quando você toma um amarelo, você fica pendurado e depois ele fez uma falta que era para amarelo mesmo e aí acaba sendo expulso. E depois as confusões. O jogo termina no último minuto, o Palmeiras faz o placar de 2-1 e na sequência todo mundo com os ânimos exaltados. E aí foi geral, não foram só os jogadores, o pessoal das duas comissões técnicas. Lembrando que o João Martins já tinha sido expulso pelo Rafael Claus, o Abel tinha tomado o cartão amarelo. Então um clássico é sempre diferente. Por mais que o São Paulo não estava inteiro ali com a formação principal, mas queria também, os dois tinham 38 pontos na tabela. Agora o Palmeiras pula para a terceira colocação, também se beneficiou da derrota do Flamengo, e é uma equipe que sabe que vai enfrentar um Botafogo muito forte na Libertadores, e o São Paulo já estava com a cabeça no Nacional do Uruguai. Vai enfrentar uma pedreira o Palmeiras, porque se o Pelo momento, né? Se o Botafogo jogar metade do que jogou contra o Flamengo... Metade? Metade, porque ontem a gente vai falar mais pra frente, mas que amasso do Botafogo ontem no Flamengo. Pra quem não assistiu, foi um amasso. Agora é o seguinte, o VAR trabalhou bastante nesse clássico paulista e justamente no gol do Lázaro, que foi anulado pelo Rafael Claus, que inclusive foi lá no monitor, foi orientado, porque o que acontece? Na minha opinião, como não é um lance interpretativo e não factual, a interpretação tem que chamar o árbitro. Independentemente do que o VAR considera, ele chama o Claus para avaliar duas coisas. Se teve a falta no início da jogada e principalmente o que ele avaliou, se o Flaco Lopes estava ou não estava impedido.
Eu, honestamente, vejo o Flaco tentando sair da bola, fazendo o gesto perfeito de que não queria participar do gol, que sabia da condição de impedimento. Eu não teria anulado esse gol. Agora, já ouvi muita gente falando que sim, que deveria ser anulado, que ele interferiu, que ele acabou participando mesmo desse gol. Para mim ele não participa, para mim ele não tem interferência na visão do Rafael. Para mim o Rafael falha no lance, o Lázaro estava inteiro na bola e eu vi por vários ângulos, e nenhum das câmeras que eu vi, a visão do Rafael foi encoberta ali pelo Lopes. Eu teria anulado o gol pela falta do Felipe Anderson no Alan Franco. Ali eu teria anulado o gol por isso, não pelo impedimento do Lázaro, por interferência ali na visão do Rafael. E na transmissão ficou bem nítido que ele avaliou as duas coisas. Ele olhou a primeira questão do impedimento e ele mesmo declarou a sua decisão por causa do impedimento, considerou sim a interferência do Flaco, e ele viu também esse lance dessa falta, e aí ele não fala nada sobre isso. Na minha opinião, ele definiu sim pelo impedimento, mas eu teria validado, eu não vejo falta, eu vejo uma disputa eu vi uma sola ali do Felipe Anderson ali. Enfim, é um lance que o Palmeiras reclama bastante. Sim. E o São Paulo, de qualquer maneira, não tem como reclamar dos acréscimos, porque teve um atendimento prolongado ao Patrick, que tá tudo bem com Graças ele, a já Deus. postou na rede social, tá tudo Que certo. E o próprio também, Klaus, demorou bastante tempo avaliando esse foi ou não impedido, essa falta. Sim. E mais as trocas, então o acréscimo, na minha opinião, foi justo. Estou Agora, contigo. um clássico com provocações, com polêmicas, com aparições e intervenções do VAR, com Rafael Klaus, com um time titular para o Palmeiras, um reservão quase para o São Paulo e no final 2-1 para o Verdão. Capelanes, o Abel Ferreira deu o recado antes da partida quando coloca os titulares, valorizando o Clássico e o Campeonato Brasileiro, porque sabe que tem uma pedreira também na Libertadores e que nada é garantido. Eu não quero desvirtuar o foco do debate, porque na última sexta-feira a gente debateu muito sobre poupa ou não poupa. Fortaleza tá aí para provar que não tem poupa nada. Jogou 5 competições na temporada, o time que mais viaja para lá e para cá. Você não vê presidente, você não vê CEO, você não vê treinador, você não vê jogador, ninguém reclamando para tô cansadinho. Então isso aí para mim é balela, é discurso para transferir responsabilidade quando você é incompetente. Em relação ao Clássico agora é o seguinte, o Abel, para mim, ele fez o correto, tá? Mesmo que ele tenha uma pedreira no meio de semana para reverter na sua casa, eu acho que ele colocou um time mais competitivo que a equipe do São Paulo, que eu acho que não fez um jogo ruim, não. A gente vai falar muito sobre as polêmicas, mas eu gostei muito da atitude das duas equipes. Esperava talvez um pouquinho mais do São Paulo na primeira etapa, mas eu achei que o Palmeiras ele foi muito bem. O Palmeiras está tendo muito problema para mim, Renato, em relação à construção de jogadas. Eu percebo que principalmente quando você tem o Flaco Lopes, é muito chuveiro. O Palmeiras ele tem a sua principal característica, pós de bola, a transição rápida. Eu tô achando que o Palmeiras está com muita dificuldade de fazer a transição com a bola pelo chão. Então ficou, para mim, muito claro que se o Palmeiras não mudar um pouco da sua característica de toda hora ficar lançando bola na área para o Flaco Lopes, como aconteceu contra o Botafogo no primeiro jogo da Libertadores, depois que o Flaco saiu entre o Lázaro, continuou com essa mesma coisa, o estilo de jogo está muito manjado para mim no Palmeiras. Mas eu gostei da atitude, achei que foi um clássico correto das duas equipes procurando a vitória. E depois a gente vai debater aqui sobre os lances polêmicos, mas para mim, já dando um spoiler, a arbitragem não interferiu diretamente no resultado do jogo, na minha avaliação. Chico Garcia, independentemente da arbitragem, e vamos analisá-la com certeza ainda hoje, eu quero que você fale um pouco do que foi esse jogo, das escolhas dos treinadores. Aliás, o Subeldia nem no banco estava, porque suspenso deu lugar ao Max Cubeiras, e faz falta. Eu acho que ele buscou exatamente colocar titulares no banco para usá-los no segundo tempo, né? A comissão técnica do Zubeldia, caso fosse necessário, e foi. O Palmeiras visivelmente priorizou o Campeonato Brasileiro, o Clássico, porque não queria ver o pelotão de cima se distanciar. Com relação ao que o Capela falou, o Pedro é mais completo, mas o Flaco Lopes, muita gente menospreza, torce o nariz, é um dos principais centroavantes do futebol brasileiro hoje. E na bola aérea não tem melhora. E é por isso que hoje o Palmeiras utiliza muito esse recurso, porque, cara, quando a bola vai para a área e acerta o Flaco Lopes, dificilmente ele não cria problema para o goleiro adversário. Cara, o gol que ele faz, tudo bem que o Rafael vacilou, a gente pode discutir isso aqui, mas, cara, ele sobe no terceiro andar, ele é muito bom na bola aérea, foi artilheiro do Campeonato Paulista, Flaco Lopes, senhoras e senhores. Já tem 18 gols no ano, é o artilheiro do time e completou 100 partidas pelo Palmeiras. E o Palmeiras... Comparar com o Pedro é loucura, tá? Não, Pedro é muito mais completo, muito mais completo. Eu fiquei quieto, mas depois do Pedro quem é? Depois do Pedro hoje, cara, na minha opinião, é o Flaco Lopes. Poderia ser o Lucero que tá machucado, é uma pena, né? Não, tem outros bons jogadores, mas o Flaco eu acho que é muito
muita gente, sei lá, acaba menosprezando. Na ausência do Endrick e o Palmeiras se ressentiu muito em opções de ataque, o Flaco é quem tem resolvido. O São Paulo alçou mão do seu banco no segundo tempo e não foi suficiente. Também concordo com o Capela, resumindo só, acho que a arbitragem não interferiu no resultado. João Pedro Sgarbi, o São Paulo perdeu porque entrou com o time praticamente reserva ou não? Não, pra mim foi um jogaço. Pra mim eram duas... Essa marcha aqui, fazia tempo que eu não estava nessa marcha, aliás. Ela volta, infelizmente é uma certeza. Fazia tempo que eu não escutava. Eu vi na quinta-feira. Cinco jogos sem Isso aqui não tem arrogância, né? Nem a soberba. Não é arrogância. A soberba eu falo. Ultrapassa o argumento. Você não falou que você não tem soberba? Pra mim eram duas posturas diferentes. Duas propostas diferentes, na verdade. O Palmeiras vinha muito mais pressionado para esse jogo. Porque vem de resultados negativos na Copa do Brasil e também na Libertadores. O Abel sabia que tinha que ganhar esse jogo. Se perde um clássico também é eliminado na Libertadores durante a semana, uma crise gigantesca no Palmeiras, do meu ponto de vista. Pro São Paulo, o São Paulo entrou com reservas, deixando claro, pô, foca é na quinta-feira. Só que pra mim eu gostei da postura das duas equipes, concordo com o Capela. Os dois times foram bem na partida. Foi um jogaço, pra mim, toda essa reclamação... Não, mas é a verdade, toda essa reclamação de arbitragem, pra mim não faz sentido na partida. Pra mim o Klaus, nos lances capitais, a gente vai falar sobre isso, é uma reclamação que perde até o sentido quando o Palmeiras tem razão em reclamar. Pode reclamar lá do lance do Caleri, por exemplo, na Copa do Brasil, ok. Nesse jogo não, pra mim as duas equipes jogaram bem. O Palmeiras, talvez pela produtividade, pelo que produziu durante a partida, mereceu a vitória, é isso. Ulisses Costa. Realmente, o Abel Ferreira olhou o horizonte mais amplo, pensando no Campeonato Brasileiro, nitidamente, porque tem o Fortaleza que apareceu do nada e chegou chegando, e eu falava, lembra, Chico, olha o Fortaleza, tem um jogo a menos contra o Inter. Pois é, agora eu me preocupei, o Fortaleza tem um jogo a menos contra o Inter. Seria líder, mas pode falar, Ulisses. E o Botafogo tá muito bem na liderança, vai com os titulares, ganha o clássico do Flamengo por 4-1, desperdiçando Fora pênalti. os ameaços, né? Fora os ameaços. Fora os Quantos ameaços. Fora os ameaços. E aí Bom o dia, São Ulisses. Paulo nitidamente tá olhando para as Copas. Esse é o recado que eu fiquei do clássico. O São Paulo joga fechado, espera ver o resultado e coloca os jogadores para o segundo tempo. Eu não entendi porque o São Paulo só joga na quinta, né? Então tem um tempo maior de descanso do que o Palmeiras, que joga na quarta-feira. Eu achei que o São Paulo até fosse com o time titular e o Palmeiras com um time meio que mesclado. Mas tudo aconteceu Mas diferente. ele descansou menos, porque ele jogou na descansou quinta-feira, menos, daí descansou menos pro clássico. Isso, mas foi opção do treinador, coloca um time assim. O Palmeiras dominou o jogo no início. Muita gente... Eu discordo do Capellantes com o Fortaleza, que o Fortaleza não repetiu uma vez o seu elenco, os 11 no campo de jogo no campeonato. Ele faz um rodízio muito grande. O Breno só entrou ontem no segundo tempo. O que o Fortaleza tem... Não poupa o time inteiro em nenhum momento. O que o Fortaleza... Mas ele faz um rodízio muito grande. Não poupa o time inteiro em nenhum momento. Mas não repetiu o time uma vez. Não poupa o time inteiro em Ele nenhum momento. mescla, ele mescla. Eu deixei você cometer erro. Você tá me Entendeu? apontando, Não, eu tô vou te ter que falar, apontando então. porque ele faz rodízio no elenco. Ele tem jogadores que se encaixam as peças fundamentais, o reserva entra e tem a mesma quase qualidade que o outro. Então o rodízio é muito grande no Fortaleza, o campeonato todo você pode pegar. Raramente repetiu. Eu acho que o Fortaleza, eu tenho quase certeza, não repetiu uma vez o time no Campeonato Brasileiro, o mesmo time. Eu tenho quase certeza disso aí. Agora, o que aconteceu ontem é o seguinte, em relação ao Palmeiras jogar com a bola no chão, não vai jogar, porque não é a característica do Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele é bola aérea, então o Palmeiras está focando na bola aérea. Por isso que está vindo muito lançamento, por isso que está vindo muito cruzamento. O Palmeiras teve, com a saída do Endrick, ele teve que mudar sua característica de jogo. Porque a característica de jogo do centroavante do Palmeiras, que é bom na bola aérea, é a bola aérea e ponto. Primeiro gol ele fez não com o tem, pé, tá? porque a bola sobrou, né? Não, então aí, mas poxa, aí também é difícil, só para complementar o que você está falando. Então, mas aí é difícil, porque deixa E a bola levantada no gol que definiu o placar veio do Rony, né? Deixa eu falar pra você, eu não vou falar pra você que o curso que você fez de arbitragem não serve, já tá o futebol brasileiro provando. Não, peraí, não, é verdade. Os caras só erram, entendeu? E pra mim teve influência de arbitragem, sim. O gol por impedimento. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas pra mim teve influência. Agora, vou dizer com você, o Palmeiras conseguiu uma coisa que eu achei que não fosse conseguir. Era um jogo estranho, a vitória. Não parecia que ia ganhar o jogo. Graças, mais uma vez, ao Luciano, que é inconsequente. Inconsequente. É importantíssimo para o São Paulo e um jogador inconsequente. Ele toma amarelo por uma coisa que ele sabia que ele ia tomar, ele faz sabendo que ele vai tomar, prejudica o elenco e é um jogador importante, hein? E depois faz uma falta, toma o segundo amarelo e o São Paulo fica com 10 em campo. Ele foi inconsequente mais uma vez e tem que ser cobrado pela diretoria. A diretoria não dá dura no treinador que estava ausente no clássico, por que vai dar dura no Luciano que estava lá no combate? Então depois aí eu também vou te falar, eu não vou passar a mão na cabeça do pessoal do Palmeiras e muito menos do São Paulo. Esse clássico aí foi meia bomba. Vai lá no posto, meia bomba aí, pá, acabou.
E o cara tem que fazer o seguinte, bater palma para esses caras que estão dosando. As duas equipes na cara da CBF, na cara do Klaus, o Klaus foi bem também, falar nisso. Tem que elogiar também quando o cara vai bem. Agora, o VAR que tirou o gol, não foi nem o juiz que tirou o gol. Então é o seguinte, esse clássico fraquinho, ninguém queria nada com nada, pensando no campeonato. E os dirigentes que deveriam cobrar, porque eles pagam para isso. E o torcedor vai lá para ver o que jogo. Foi um joguinho meia boca. Mas você acha que o torcedor do Palmeiras saiu do Allianz Parque triste? Não, ficou feliz, porque tava só tomando porrada, perdendo até do Fluminense. Pro Palmeiras foi excelente. Ganharam do São Paulo e foi festa. Mas um joguinho meia boca, e as duas equipes pensando em um outro campeonato. A CBF tem que abrir o olho. Porque esse campeonatinho vai virar campeonatinho. Eu tava esperando ele falar campeonatinho. Mas a verdade é que o que ele diz não tem significado na medida em que o Palmeiras colocou o time titular. Então ele não tá pensando no outro campeonato. O Palmeiras tá pressionado, tá em crise. Ok, mas ele poderia ter mesclado e todo mundo diria, ok, mesclou porque tem o Botafogo. Não é louco. O Abel é louco de colocar o time fraco. Tá em crise. Ou não tá em crise? Perdeu. Não ganha de 5 jogos, ganhou o quê? O clássico. De 5 jogos, ganhou 1. E você vem falar que não tá em crise com essa folha que tem, com esse treinador que tem. Ele tá pensando no Mundial, porque eu vi o Marcão. O Marcão falou, nós estamos pensando no Mundial. Você vai cair pra B de novo? Não, já tá convidado pro Mundial. Bom, agora Então, Everton Guimarães está chegando, já dou aquele boa tarde. Chegou Juntos cedo, à hein? discussão. Chegou cedo. Everton, qual a sua avaliação? Chegou cedo, hein? Que isso, cara? Fica comprando carro ruim, quebra na rua e fica na mão dos caras que te traem aí, Obrigado. Olha, deixa eu contar uma coisa pra você, Ulisses, é muito vagabundo. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa aqui. Eu tô vendo aqui o Ronaldo falando sobre crise no Palmeiras. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu dormi mês retrasado e acordei agora? Aí eu vim aqui recorrer à tabela do Campeonato Brasileiro. 41 pontos ganhos, mesmo número de jogos do líder que tem 46. Imagina só, o Palmeiras em crise, na terceira posição, acabou de ganhar de um adversário que é duríssimo, mas no brasileiro, né, o Palmeiras regula muito bem contra o São Paulo. 41 pontos. Isso é crise? Isso é crise? Ou a oscilação, ela só é cobrada do Palmeiras? Quando o Palmeiras oscila, é um absurdo. Flamengo, oscilando. Batata do Tite está assando. O Botafogo chegou a tomar 3-0. Ah, mas é time misto. Não interessa, eu estou falando de oscilação. O Botafogo chegou a estar perdendo de 3-0 para o Juventude e buscou um 3-2 lá. O Cruzeiro oscilando agora. O Atlético oscilando. Todo mundo oscilando, todos. O Bahia oscilou, questionamentos ao Rogério Ceni durante um período. O único que não está oscilando, eu não me lembro, desculpa, talvez alguém se lembre, é exatamente o Fortaleza, que tem um jogo a menos e está 1 ponto só atrás do Botafogo. Então o Fortaleza hoje é o time que ainda não oscilou. Oscilou em outros momentos, manutenção e apoio total ao treinador. Então o Palmeiras está em crise, com 41 pontos na terceira posição, tendo acabado de vencer um rival como o São Paulo, que tem um baita de um elenco, que é um baita time. Então eu parei, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Agora, o ponto importante que precisa ser discutido, que vai ser tratado daqui a pouco no programa, é a questão dos bastidores da arbitragem estarem resolvendo os jogos. Esse ponto a gente vai ter que falar mesmo, né? Não tem jeito. Polêmicas. Mas pelo menos uma parte do Internacional tá acertando, hein? Tá ganhando. No bolão, a parte do bolão, você tá isso voando. Tudo que não é do Inter eu vou melhor. Isso. Agora Mas tudo o que é você do Inter. apostou no Não faça mais isso, não. Não faça mais isso, não. A menina vai chegar segunda-feira aqui desse jeito. Cuidado Faça que mais outros isso, não, hein? enfrentarão lanterna ainda Menino nesse lindo. segundo turno, não é? Agora, o gol anulado do Lázaro, gol que foi recomendada a revisão pelo árbitro de vídeo. Klaus foi até lá, já avaliou aquela falta ali no início da jogada, envolvendo o Alan Franco e o Felipe Anderson. E depois ele analisa se o Flaco Lopes interferiu ou não neste gol. E ele tomou a decisão de anular. Eu e o Denilson opinamos aqui, já falamos sobre isso. Sim. Quer repetir? Então, eu falei que eu anularia... Que a nossa opinião é a mesma. Anularia o gol por causa da falta do Felipe Anderson, que pra mim foi falta do Felipe Anderson. Não pelo lance do impedimento e muito menos se o Flaco Lopes atrapalhou a visão do goleiro, não, que pra mim não atrapalha em nenhum momento a visão do Rafael. Pra mim ele falha nesse gol anulado e felizmente foi anulado. Mas pra mim eu teria anulado por causa dessa falta aí, ó.
Olha, eu não anularia o gol. Para mim, eu deixaria o gol valendo, porque eu não vejo falta. E simplesmente nesse lance, eu vejo também o Flaco Lopes nitidamente tirando as mãos e dizendo que não quer participar. E aí, quando você vê o ângulo pelo Rafael, eu não vejo essa interferência toda. Enfim, é a minha opinião apenas. Agora, Ulisses, você teria validado ou invalidado? Validado, penso exatamente igual você. Lance normal de jogo. Dividida de bola, os dois batem o pé, a bola sobra nas pernas do Felipe Anderson, ele parte. O Flaco Lopes, ele não participa da jogada, ele não está à frente do Rafael como todo, ele não está postado à frente, ele está de lado, o Rafael tem visão da bola, tanto é que o Rafael vai na bola, porque o lance é muito perto, que se o Rafael não está vendo a bola, ele nem chegaria na bola. E o Flaco, ele sai, ele faz assim com a mão, ele não quer participar, ele está mostrando, não quero participar. Como o Romário fez em 94 e pouca gente lembra aqui, então, porque eu estava lá. Então é o seguinte, gol normal. Bom, o Capelani já tem opinião contrária. Eu tenho, Rê. Acho que é um lance interpretativo, a forma com que eu interpreto... É interpretativo, não é factual. Não, é um lance Por isso que interpretativo. o VAR chama... Por que o árbitro vai ao monitor? Porque é lance interpretativo. A minha avaliação é a seguinte, a arbitragem foi perfeita até a declaração do Klaus. Porque a minha impressão é que o Klaus, ele anula o gol, acompanhando ao jogo, que ele fala que interfere o posicionamento do Flaco Lopes. Pra mim, não. Sim, foi a comunicação dele. A comunicação dele pro estádio inteiro. E então, aparece no monitor ele vendo também o lance do Felipe Anderson. E ele interpretou como você, como Ulisses, porque de fato é um lance interpretativo. Eu vejo uma solada do Felipe Anderson. Eu vejo esse toque. Se o jogador, ele primeiro toca na bola, depois tem aí a sequência da perna, não dá pra você cortar a perna depois do lance. Mas antes ele tocar na bola, ele acerta o jogador do time do São Paulo, pra mim era falta lá. E na sequência da jogada não interfere em absolutamente nada, até que o próprio Rafael tem noção direta de onde está a bola e nem reclama quando sofre o gol numa falha bizarra dele, mais uma. Agora, Sgarbi, como ele decretou a sua decisão publicamente, ou seja, o estádio inteiro acompanhou o que ele decidiu, ele se referiu à questão do impedimento. Então, na verdade, a falta, ele olhou, não considerou falta e olhou o lance do Flaco, que na verdade o gol era do Lázaro, mas no meio do caminho ali estava Flaco Lopes. Qual a sua opinião? Para mim, muitas vezes a arbitragem brasileira se complica sozinha. Esse lance é um claro. Para mim, esse tipo de impedimento eu acho uma vergonha, tá? Já falei algumas vezes aqui, não tem que dar impedimento nesse tipo de lance. O cara anula o gol, tudo hoje busca um negocinho para anular o gol, nesse tipo de impedimento. Para mim tá errado. A falta eu achei. Tem uma solada do Felipe Anderson, o Alan Franco chega primeiro na bola e o Felipe Anderson chega... Se é uma solada com esse pé aí... Olha isso, velho. O cara calça 36 e quer me zoar que eu calço 45, tá certo? Só pra entender aqui, ó. Sabe o quê? Só um detalhe no joelho. Só um detalhe, em relação à falta que as pessoas acham que teve, a arbitragem do Klaus não estava dando esse tipo de falta. Durante o jogo todo. Ulisses, mas é uma solada no pé dele. Ele não estava dando esse tipo de falta. Se é falta critério. ou não, o critério dele não é dar esse tipo de falta. Ele não deu. Aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Palmeiras, aconteceu toda hora, entendeu? Tanto é que o jogo ficou tenso, ficou nervoso. Jogo, além disso. Porque você estava na TV, eu estava no estádio. Então, mas é o eu vi a mesma coisa. Eu vi a mesma coisa no jogo. Eu estava no jogo, foi no jogo. Eu vi a mesma coisa. Então foi outro jogo que os Garbi viu. Então é o seguinte, você viu só o que te mostraram. Você não viu outro jogo atrás do gol. Agora, antes do Chico Garcia dar aquela definição que todos nós gostamos aqui no Jogo Aberto, Ronaldão, qual a sua opinião? Minha opinião é que os caicais em campo estão acabando com esse negócio, porque isso aí não foi falta. Isso aí não foi falta nem aqui nem na China. Quando tem arbitragem internacional, o juiz nem olha mais. Quem está acompanhando a Libertadores, a Sul-Americana, o juizão nem olha mais. Fala, ó, você não quer jogar, você sai para fora aí, não vai atrapalhar meu trabalho aqui. É assim que tem que ser feito. E o Klaus fez a mesma coisa. Falou esse lancinho, por isso que o Ulisses falou, quem voltou atrás foi o VAR. O VAR chamou, porque pro Klaus já tinha decretado o gol. Então, o que está estragando, mesmo se esses caicai da vida aí, mas é que como esse lance é interpretativo, bola, o VAR, ele tem, se ele não concorda, ele tem que chamar o árbitro para o árbitro fazer a revisão e aí definir. Se ele mantém o que foi dado em campo aí ou a gente não. sabe como funciona. Mas esse é o protocolo, então, não, Chico? Aí tem a força do... Aí tem a força... Protocolo, tem a força na CBF lá. Dependendo do cara que cai, fala, não dá não, dá sim. Se for pro Flamengo, então, nossa senhora. Para aí, o Everton Guimarães também vai opinar, ele continua com a gente. Everton, você anularia ou validaria o gol? Renato, eu validaria o gol, porque a disputa de bola, ainda no meio-campo, os dois jogadores foram com a chapa do pé, ninguém foi solando. É que um deles, o jogador de São Paulo, bate na sola do atleta do Palmeiras, e aí o Felipe Anderson faz o cruzamento. Para mim, gol legal. O Rafael vê a bola partindo, vê a bola saindo,
ele tem visão de tudo. Então, o lance da falta, a arbitragem não deu, o VAR não assinalou a falta, o lance seguiu. Sobre essa questão da finalização, não faz o menor sentido eles terem anulado, porque o Rafael vê a bola chegar e sair. E ele falha no gol. Então, para mim, gol legal, não tem que anular. Agora, Chico Garcia, estamos discutindo aqui até o momento. Quero saber a sua opinião e a sua avaliação. É um lance difícil? Renata, porque assim, a recomendação nesses lances, quando o jogador que está em posição de impedimento, e não significa que ele deva ser punido por isso, ele estando em posição de impedimento, a recomendação, quando ele está no raio de ação do goleiro, é anular. Não estou falando que eu concordo. Estou falando que a recomendação e a orientação, quando tem um jogador em impedimento, ele está no raio de ação, na trajetória da bola, a recomendação é anular. Visivelmente o Flaco sai. Se a gente olhar uma câmera de trás, o Rafael está vendo a bola, mas estou passando aqui a orientação. Agora, eu teria anulado o gol pela falta na origem. E aí eu preciso colocar um adendo aqui. Eu não sei se o Klaus... Ele checa esse lance, a gente consegue perceber, mas eu não sei se ele não interpreta como falta. A questão mas na regra não diz que ele está bloqueando a visão do Então goleiro? foi falta na comunicação. Calma, eu vou concluir. Quando um jogador está em impedimento, quando ele pune, quando ele anula por impedimento, ele não avalia mais nada, porque significa fora de jogo. Então ele analisa primeiro o impedimento e ele entendeu como impedimento, ele não analisa mais a falta. Se bloqueia a visão do goleiro. Se intercepta a visão, se bloqueia a visão. Você viu que na transmissão apareceu, no monitor, apareceu esse momento da falta. Sim. E aí ele não falou nada sobre isso. Porque ele entendeu que houve um impedimento e a partir dali ele não analisou a falta. Na minha opinião, pode ser que o áudio do VAR nos desminta. Mas se a falta aconteceu antes. Mas o impedimento, ele deixa o jogador fora de jogo. E aí nada do que ele fosse analisar depois teria validade. Porque ele entendeu como impedimento do Flaco. Mas ele não analisa a primeira falta. Eu achei que foi falta. Tá. Mas ele não no campo, né? Perfeito. E aí eu não sei, porque ele checa no monitor, mas depois ele anula por impedimento. Como ele considerou impedimento, é o fato máximo. O jogador estava fora de jogo e ele anula o jogo por isso. São Paulo, hein? O Rafael ajudou. Mas eu teria anulado pela falta, não pela interferência. E ainda... Então é isso aí, torcida tricolor. Tricolor que faz um bom jogo aí, mesmo estando com o time praticamente todo reserva, mas acaba saindo com a derrota. Rafael, que não estava numa tarde boa, acaba falhando e cedendo a vitória para o Palmeiras. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e até a próxima.